Corre, 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 corre. Voltando, voltando, voltando. Corre, 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 corre. Corre, joga duro, joga duro, joga duro. Corre, corre, corre. Vamos lá? Convida os amigos rapidinho. Eu vou logo entrar na pedra de toque porque a internet está caindo, né? Senão a internet está caindo. Vamos lá? Alô, você. Convida os amigos. Tá caindo. Vamos lá, então. Vamos logo entrar na pedra de toque. Perceba bem o Zuquilindo, né? Veja bem, Zuquilindo, bacana, tranquilo. Veja que ele foi transportar uma droga, tá? Mora aqui em Brasília. Veja que ele foi transportar uma droga para o Rio de Janeiro. Perceba. Então, perceba, para tanto, ele se utilizou, tá? Se utilizou de um ônibus. Ele foi de ônibus. Bacana, né? Vou botar aqui um exemplo. Ele foi de ônibus. Ônibus, transporte público. Bacana. Veja que ele foi conduzindo aquela droga dentro do ônibus. Perceba. Ocorreu uma blitz ainda aqui em Brasília. O Zuquilindo foi abordado, tá? E ele acabou confessando para os policiais: olha, eu estou transportando droga realmente para uma pessoa, né, lá em Brasília, lá no Rio, perceba bem, né? Veja que com a intenção, né, de comercializar essa droga. Perceba? Então, veja que ele praticou o delito de tráfico, para tanto utilizou, né, tá? Utilizou aí o transporte público, né? Veja que ele está transportando, né? O verbo transportar. Bacana. A intenção é levar essa droga para um outro estado, perceba. Porém, ele foi abordado. Bacana, tranquilo, e ele falou: olha, realmente eu quero levar essa droga para um outro estado. Perceba que ele foi preso em flagrante. Antes da lavratura do flagrante, perceba, o delegado mandou a droga para a realização do laudo preliminar, laudo de constatação, perceba, né? Uma condição de procedibilidade para você lavrar o flagrante. A lei assim prevê. Veja que ele foi autuado em flagrante, um inquérito policial foi relatado, o delegado no inquérito policial justificou o motivo pelo qual ele autuou o Zuquilindo no tráfico, porque ele tem que justificar, perceba que a própria lei de drogas manda, eu estou desenhando. Ele encaminhou esse inquérito para o juiz, porque o destinatário do inquérito é o juiz, perceba bem, o juiz encaminhou para o MP, abriu vistas, né? O MP tinha as opções de denunciar, requisitar diligências ou requerer o arquivamento. O MP entendeu pela propositura da ação penal. E o MP, né, entrou com a ação penal acusando o Zuquilindo de tráfico, perceba, artigo 33, combinado lá com o artigo 40, inciso 3 e 5. Inciso 3, porque ele utilizou o transporte público. E 5, perceba, porque ali estava caracterizado o tráfico entre estados da federação, né? Ou, e aí é interessante, né? O Ministério Público colocou nesse bojo, porque, veja, o artigo diz o seguinte, o inciso 5, caracterizado o tráfico entre Estado da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Perceba, né? Porque o cara tem que falar Distrito Federal. Muito interessante essa questão do legislador ter que indicar o Distrito Federal, porque, perceba, lá no dano qualificado, veja que o STJ entende que dano ao patrimônio público do Distrito Federal é dano simples e não qualificado. Por que, professor? Porque lá no artigo 163, parágrafo único, perceba, o Distrito Federal não configura. Então,
Você enquadrar dano ao patrimônio público do Distrito Federal como um dano qualificado seria uma analogia em Malam Partem, STJ, nesse sentido. Bem como o dano à empresa pública. Empresa pública não consta lá no 140, parágrafo único. Entenderam ou não? Então, dano, por exemplo, perceba, a um bem público da Caixa Econômica Federal é um dano simples e não qualificado. E aqui o legislador foi feliz, porque ele colocou o Distrito Federal. Então, perceba, eu estou falando que o Zuquilindo estava levando uma droga do Distrito Federal para o Rio de Janeiro. E ele foi abordado, legal, utilizando o transporte público. Falei que, né, ocorreu a lavratura, eu dei um procedimento aqui da lei de drogas, como é que vai ocorrer, né? Veja que eu tenho que ter um laudo preliminar, lavratura da auto-prisão em flagrante, né? O delegado relatou o inquérito, justificou o motivo pelo qual enquadrou a conduta no tráfico, porque ele tem que indicar, é um relatório na forma de exceção com juízo de valor, né? Veja que, em regra, perceba bem, o inquérito, o relatório do inquérito policial, veja que o delegado, né, a doutrina aponta, né, fala que o delegado não pode externar um juízo de valor. Isso é regra. Tem exceção? Tem. Na lei de drogas, necessariamente o delegado faz um juízo de valor, porque ele tem que justificar o motivo pelo qual ele enquadrou a conduta no tráfico. Beleza? Aí mandou para o juiz para o MP. O MP poderia ali... O MP poderia requisitar diligências, o MP poderia pedir o arquivamento do inquérito, mas o MP, pelo princípio da obrigatoriedade da propositura da ação penal, denunciou. O MP denunciou pelo artigo 33, combinado com o artigo 40. E aí, perceba, artigo 40 elenca, né, as hipóteses em que a pena é aumentada. Legal? Perceba que o 40 fala o seguinte: as penas previstas no artigo 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 C. Aí vem elencando, né? Veja que eu vou trabalhar com o inciso 3 e o inciso 5. Bacana? Tá perguntando se eu sou advogado. Eu sou advogado dos meus alunos. Eu sou um colaborador. Vem comigo que eu estou desenhando. Então o MP, ele denunciou pelo 33, combinado com 40, e jogou o inciso 3. O inciso 3 por quê? Perceba que uma das hipóteses em que a pena aumenta é quando a gente utiliza um transporte público. E eu falei, né? Estava lá dentro do ônibus, se é ônibus interestadual, perceba, ao MP, opa, causa de aumento, pum, 40, inciso 3. E o MP ainda incluiu mais uma situação, né? Mais uma situação em que caracteriza a causa de aumento também. Ou seja, lá no inciso 5. Por quê? Porque o Zuquilindo falou que estava levando essa droga para o Rio de Janeiro. A MP, peraí, se é do Distrito Federal para um outro estado, para um estado, né? Um ente federativo, veja que vamos concentrar, né? Vamos deixar esse negócio de delegado para lá, vamos concentrar aqui. Aqui é colaborador. Então, o MP, perceba, entendeu, né? Olha, Distrito Federal, Rio. Opa, aqui, ó, Distrito Federal, ou, né, um ente federativo, né? Aqui, ó, Distrito Federal, ó, entre os estados da federação, ou entre estes, ou seja, os estados, né? Melhor dizendo, vamos de novo. Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação, beleza? Ou entre estes, né, os estados e o Distrito Federal. Então, se ele estava levando a droga do Distrito Federal para o Rio de Janeiro, seria aqui o tráfico interestadual. Perceba bem. Tranquilo? Bacana? Legal. Perceba que o tráfico interestadual, perceba, ele pode ser investigado pela Polícia Federal. O fato da Polícia Federal investigar o tráfico interestadual, perceba bem, não enseja o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Eu vou ter um tráfico interestadual sendo investigado pela Polícia Federal, mas a competência da Justiça Estadual, joguei duro. A competência da Justiça Estadual, joguei duro. Tráfico interestadual. Polícia Federal pode investigar? Pode, mas é a competência da Justiça Estadual.
O fato da Polícia Federal investigar, por si só, não desloca a competência da Justiça Estadual para a Federal. Fica ligado! Porque a Polícia Federal, a Justiça Federal, né, processar e julgar o tráfico internacional. Entendeu? Então eu posso ter a Polícia Federal investigando um tráfico interestadual, mas que a competência continua com a Justiça Estadual. Bacana? Tranquilo. Desenhei. Pois bem, e aí? Será que essas causas de aumento de pena se justificam? Pelo fato dele ter utilizado transporte público e pelo fato dele ter a intenção de levar essa droga para o Rio, considerando duas circunstâncias. Primeiro, no que se refere ao transporte público. Veja que ele não vendeu nada no transporte público, ele só utilizou o transporte público. Será que era necessária a comercialização? Na segunda causa de aumento, será que é necessário ultrapassar a fronteira? Ou basta ele ter intenção? Joguei duro com você agora. Primeira situação. A lei, artigo 40, o inciso 3, quando ele se refere a transporte público, nada fala. A lei nada fala em relação a comercializar droga no interior do transporte público ou não. A lei nada fala. Se aparecer na sua prova a letra da lei, você vai marcar como está aqui. Correto. Letra da lei. A utilização de transporte público enseja aumento da pena no tráfico? Sim, a letra da lei. Mas perceba, se a prova falar o seguinte, segundo a STF e julgamento recente do STJ, aí, mano, você tem que ficar muito ligado. Porque para o STF e para o STJ, o simples fato de utilizar o transporte público não enseja causa de aumento. Ou seja, para que você tenha a causa de aumento aplicada, perceba bem, ele tem que ter vendido ali para os passageiros dentro do transporte público. Entendeu ou não? Ele tem que ter comercializado a droga no transporte público. Ele não comercializou, ele estava quietinho lá com a droga escondida. Entenderam ou não? Eu dou o julgado. Anota aí. STF segunda turma, HC 120-624, STF segunda turma, HC 120-624, Mato Grosso, de 3/6/2014. STF segunda turma, HC 120-624, Mato Grosso, julgado em 3/6/2014. Entendendo que deve ocorrer a comercialização. STJ quinta turma. Agravo regimental no recurso especial 1295786 Mato Grosso. Agravo regimental no recurso especial 1295786 Mato Grosso. 18/6/2014. Quinta turma do STJ também entendendo que deve ocorrer o quê? A comercialização no interior do transporte público. Bacana, então? Tranquilo? Então perceba que a primeira causa de aumento de pena, mesmo que ele não tenha vendido, ela é possível ser aplicada. Ou melhor, volta. A causa de aumento de pena para ser aplicada, há necessidade de que o agente tenha comercializado dentro do transporte público. Entenderam ou não? Comercializado no transporte público, oferecida a droga. Entenderam ou não? Claro, né? É tráfico. O cara ali e tal. Beleza? Oferecida a droga. Veja bem, perceba, né? Ora, se ele não ofereceu a droga para ninguém, só colocou ali no transporte público, perceba, né? Ali tá escondidinho ali a droga, ele tá quietinho para chegar ao destinatário final. Não há a incidência da causa de aumento na visão do STJ ou do STF. Agora, é claro, se cair letra da lei, pelo amor de Deus, a lei aqui não fala nada.
Vai marcar certo, letra da lei. Agora, segundo a STJ, segundo a jurisprudência da STJ, STF, segundo a STF, pô, deve ocorrer a comercialização, né? Não é isso? Perceba bem. Deve ocorrer a comercialização da droga no transporte público. Bacana? Tranquilo, então? Bacana? Tá. Tratei da primeira causa e dei a jurisprudência. Tratei da primeira causa e dei a jurisprudência. Inciso 3. Bacana? Legal. Posso perguntar uma coisa que não é nada a ver com... não, aí não tem como, né? Ele quer perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o tema? Não, aí tem que pegar as outras lives, né? Porque vai perguntar uma coisa que é coisa que eu já dei em outras lives, né? Tem que entrar lá no canal Alexandre Lino e pesquisar, né? Porque senão a gente perde o foco, não é isso? Eu estou batendo na droga há 3 dias, né? Porque meus alunos irão fazer prova agora para a gente de Pernambuco. Eu estou preocupado com eles. Precisa comercializar isso para a incidência da causa de aumento. É isso? Não, isso está dentro da matéria, né? Vamos lá, então. Isso. Bacana. Eu estou preocupado com meus alunos que eu tenho um edital aqui na rua. Eu fico nervoso, eu fico igual vocês, cara. Vai chegando perto da prova, eu fico com esse espírito, né? E eu fico aqui, cara, eu tenho que passar isso aqui para eles. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu também tô nervoso, tô igual vocês. Sabiam disso? Eu fico aqui, cara, olhando o que pode cair, o que não pode. Tô preparando meu material pro aulão de Pernambuco e fico aqui, cara. Tô igual vocês também, meio nervosismo, por que pode cair, sabe? Pô, essa aqui pode cair. É como se eu fosse fazer a prova. Já repararam isso? Esses 3 dias aqui eu venho batendo na jurisprudência. Tô igual vocês. Vamos lá, eu tô pilhado. Vem comigo então. Tá. A segunda causa de aumento que a gente está analisando aqui é a causa de aumento que se refere ao tráfico interestadual, né? Entre estados ou entre o Distrito Federal e os estados. Perceba bem então, tranquilo, que eu tenho aqui no inciso 5 essa causa de aumento. Bacana? Eu tenho aqui no inciso 5 essa causa de aumento. Será que há necessidade dele ultrapassar a fronteira? Será que há necessidade dele ultrapassar a fronteira para caracterizar? Ou basta que ele tenha intenção? Né? Perceba bem que STJ e o STF analisando a questão. Veja que para o STJ e o STF, perceba, para que incida a causa de aumento de pena prevista no inciso 5 do artigo 40, não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual pelo agente, sendo suficiente a comprovação de que a substância tinha como destino no Rio. Legal? Bacana? Voltou? Travou? Tá. Travou? Voltou? Como é que tá aí? Como é que tá? Isso. Ele tem que ter intenção. Não há necessidade de ultrapassar a fronteira. Tá? Como é que eu vou provar isso? Olha só, o cara confessou, falou, não, realmente eu iria levar essa droga lá pro Rio. O cara tá confessando, olha o Luciano Tinoco na área aí. Alô, Tinoco? Jogando duro, né? Ou se não, olha que eu tenho uma interceptação rolando, interceptação telefônica rolando, e na interceptação, né, eu peguei, ele falando, aí meu irmão, tô levando a droga aí pro Rio e tal. Olha a interceptação, a prova, né, de que ele iria levar essa droga pro Rio. Então, mesmo que a abordagem tenha ocorrido no Distrito Federal, ele vai responder lá por tráfico com a causa de aumento de pena, beleza? Lá vai responder pela causa de aumento de pena do tráfico interestadual, perceba. Legal? Bacana? Então, mais uma vez, se liga no que eu vou falar. O tráfico interestadual, né, veja que ele pode ser investigado pela Polícia Federal, mas perceba que a Polícia Federal, investigando um tráfico interestadual, veja que não desloca a competência para a Justiça Federal. Continua sendo a competência da Justiça Estadual. Então, eu posso ter a Polícia Federal investigando um crime de competência da polícia, de competência da Justiça Estadual. Tranquilo. Beleza? Deu para entender isso? Tranquilo então?
Bacana, né? Joga aí Destruidor para eu fechar aqui a live sexta-feira, né? Deixar aí você dar uma descansada. Legal, então? Bacana. Joga Destruidor aí. Isso, joga Destruidor. Não sei, então você sabe que para a jurisprudência do STF e STJ tem que ocorrer a comercialização dentro do transporte público. Bacana. E a segunda coisa, quando se falar em tráfico interestadual, a Polícia Federal pode investigar. Veja que não desloca a competência para a Justiça Federal. Perceba bem. E outra coisa, se ele foi abordado em um estado, né, dentro de uma unidade da federação, mas você tem prova de que ele iria levar essa droga para um outro estado da federação, perceba, veja que há sim que se falar em tráfico interestadual. Não há necessidade de transpor a fronteira. Beleza? Tranquilo? Tá? Eu dou julgado da questão da fronteira. Anota o julgado. STF primeira turma 12 HC 122791 Mato Grosso. STF primeira turma HC 122791 Mato Grosso, julgado em 17/11/2015. Tem prova 2016. Julgada de 2015. Vai cair. Entendeu? Tá aprendendo como é que você estuda com maldade? É assim. Da STF. STJ agora. STJ sexta turma. Recurso especial 137-0391 Mato Grosso. Recurso especial 137-0391 Mato Grosso. STJ sexta turma. Julgado em 3/11/2015. Dois julgados, STF e STJ, 2015. Estamos em 2016. Eu pergunto, vai cair a questão da transposição da fronteira, a desnecessidade, para que o tráfico seja um tráfico majorado né, por ser um tráfico interestadual, vai cair? Porra, claro que vai, mano. 2015, entendeu? Você vai lembrar do prof na prova? Você vai lembrar. Bacana, então. Tá? Então, ó, boa noite para vocês, tá? Um bom descanso. Pessoal do DF, não deixa de ir, né? Eu vou bombar de jurisprudência lá no nosso aulão, bacana? Dia 9 de junho, aqui no auditório do IESB. Entra lá no site, bacana? Valeu, Tinoco, um beijo aí pra você aí, fica com Deus. Entra lá no site, bacana? www.carolinebrasil, né? .com.br. Ailton Zuc, professor Kleber Masson e a professora Caroline Brasil, mais que confirmado o aulão. Bacana? Tranquilo, então, vale muito, né? Você tem que entrar e fazer. O pessoal de Brasília não pode dar mole. Beleza, então, tranquilo. Joga uma hashtag bacana aí pra gente fechar aqui, né? Uma dica rápida. Né? A gente jogou duro, aproveitamos aqui e falamos, né? www.caroline2ns brasil.com.br. Joga duro. Prof, você, o quê? Você é fera. E nada, mero colaborador. Eu estudei isso aqui, vim aqui e passei, entendeu? E eu tenho que estudar isso aqui daqui umas 2 semanas, né? Que é um dia antes do aulão, tem que estudar de novo. Porque a gente esquece, né? Esqueço pra caramba. Eu tenho que estar sempre fazendo minha revisão. O jogo é duro, meu. A mente não lembra, não. Sou igual você. Normal isso aí. Ler, esquecer, tem que ler toda hora. Nada, cara. Eu esqueço pra caramba, vocês sabem disso. Então vou fechar, né? Vou fechar? Vamos lá, jogando duro. Vamos lá. O cara falou que vai me seguir. Tem que seguir o prof aí, pô. Legal, dia 18, nosso aulão em Pernambuco, né? Tinha 48 vagas, porque 2 pessoas compraram aí, né? 48 vagas só lá. Corre logo, né? Quem não fez a inscrição tem que correr. Vou pedir só uma coisa agora. Não tem aquele lance de pedir 1 minuto de silêncio? Eu vou pedir 1 minuto de sentar o dedo no coração agora. 1 minuto, vou gravar aqui. 1 minuto sentando o dedo no coração, quero ver. Ó, vai. A partir de agora, 1 minuto. 1 minuto de silêncio, 1 minuto sentando o dedo no coração. Quero ver agora. Pelas dicas que a gente está dando aqui. Quero ver 1 minuto aí, ó. Quando fala assim, professor, minha mão já está doendo. Senta o dedo. Senta o dedo no coração aí. Pro prof ir. O prof tem que chegar. Lá, já. Então tá. Tá bom. Sara já pediu arrego.
Sara já perdeu arrego, já falou já que tá doendo a mão dela lá e tal. Então, bacana, né? Valeu, valeu. O cara estuda direito e não seguiu o Zuc é osso. Sou engenheiro mecânico e sigo. Tem que seguir, né? Grande Ailton, bacana. Deixa eu falar um pouquinho com vocês agora. Vamos lá, com Deus. Posso não, porque podes. Como é que é? Tá lá na Constituição Federal, né? Possibilidade da PF. Vamos lá, tem mais aí? Tal. Tal. Isso, exato. Aí, ó. Aí, ó. Batendo aí. Mais alguém? Mais alguém? Então, beleza. Valeu. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Sou Adelante Focado. Tchau, tchau.